Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Mestre da Riqueza e neste vídeo eu trouxe para você 7 top ações, tá certo? E detalhe, que pagam bons dividendos, né? E outra coisa, muito cuidado, porque eu vejo muito vídeo por aí falando de ações baratas, né? Só que aqui eu trago para você 7 top ações baratas e que pagam bons dividendos. E o que eu te peço em troca, né? Tô aqui um tempão para fazer esse roteiro, uma baita pesquisa, tive que analisar indicadores, realmente dá muito trabalho para poder te trazer um vídeo de qualidade, tá certo? São horas aqui para produzir todo esse conteúdo para você e eu te peço que você curta o meu vídeo porque me ajuda demais, você não sabe o quanto, tá? Você sair daqui sem deixar o botãozinho de curtir apertado me atrapalha demais e o YouTube entende que você não gosta do meu conteúdo e vai parar de passar conteúdos aqui para você, do meu canal, tá certo? Bom, mas sem mais pedidos, vamos aqui falar da primeira ação que eu trouxe para você. E a primeira top ação barata que está pagando muito dividendo é a Gerdau. Se você não conhece a Gerdau, eu vou te apresentar agora. A metalúrgica Gerdau é uma holding que controla a Gerdau SA. A Gerdau SA é uma outra holding que controla diversas operações de siderurgia da Gerdau. A Gerdau é uma empresa de siderurgia fundada em 1901 pela família que dá nome à empresa. Assim, este ano ela completa 120 anos de atuação. A companhia é líder em aços longos nas Américas e uma das principais fornecedoras de aços especiais, atuando também em aços planos e minério de ferro. Está presente em países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, México, Índia, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. A Gerdau ainda é a maior empresa produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. Além disso, é a maior recicladora da América Latina e no mundo transforma anualmente milhões de toneladas de sucata em aço, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável das regiões onde atua. E como padrão aqui deste canal, eu vou te explicar quais são os indicadores principais que eu utilizo, né, e o que são esses indicadores. Então vamos lá, indicadores de Gerdau, como eles estão? Dividend Yield de Gerdau. O que é Dividend Yield? Bom, se você já me acompanha, sabe que eu costumo explicar, pelo menos aqui no começo, né, das primeiras ações, todos os indicadores, né? Mas se você caiu agora aqui, vai ficar sabendo o que é um Dividend Yield. Dividend Yield nada mais é do que parte do lucro que a empresa distribui para os seus acionistas como forma de participação na empresa, tá certo? Então aqui no caso de Gerdau nós temos 24,01%, ou seja, a cada R$100 de lucro líquido a empresa distribuiu 24,01% aí para os seus acionistas. PL de Gerdau, e o que é PL? Preço sobre lucro, ou seja, todas as ações negociadas na bolsa significam aí que é o preço, tá certo? Ou seja, se você multiplicar o valor da ação atual por todas as ações que existem negociadas na bolsa, é o nosso preço, tá certo? E o lucro é o lucro que a empresa aí teve no seu resultado anterior, tá certo? Isso mostra o que para nós? O mercado acredita que se a Gerdau distribuir os dividendos que vem distribuindo do passado para o futuro e mantiver os lucros do passado para o futuro, em cerca de 2,1 anos a gente teria aí 100% do nosso investimento retornando para o nosso cofrinho. Então nós temos aqui um PL de Gerdau em 2,10. P sobre VP, mais um indicador que eu gosto muito de analisar. O que significa? É o preço das ações dividido pelo seu valor patrimonial. Este indicador abaixo de 1 significa que nós estamos pagando mais barato pelo patrimônio de Gerdau, no caso, tá certo? Ou outras empresas. Bom, patrimônio entende-se como carros, veículos, prédios, edificações, todo o patrimônio da empresa no caso, tá certo? Então aqui nós estaríamos pagando 0,75, ou seja, abaixo de 1 está barato, tá certo? Nós estamos pagando cerca de 75% do que o patrimônio de Gerdau vale. EV/EBITDA de Gerdau, muito similar ao PL, tá certo? Mas agora nós vamos olhar o EBITDA. No PL nós olhamos o que? O lucro líquido. Realmente o lucro líquido é o que? É o que sobrou ali. Tiramos todas as despesas, ou seja, receita menos despesas, o que sobrou ali é o lucro líquido, que a empresa realmente pode utilizar ou para distribuir dividendos ou para fazer outros investimentos, né? Aqui no caso do EBITDA, o EBITDA ele é similar ao lucro, mas nós vamos descontar os impostos, a amortização e os empréstimos. O mercado gosta bastante de utilizar aí também os cálculos pelo EBITDA. Bom, aqui no caso nós temos 0,62. Se a empresa voltar a distribuir
aí o EBITDA do passado para o seu futuro, inclusive os dividendos, a gente tem aqui menos de um ano para que a gente tenha de volta o nosso dinheiro investido em Gerdau. Então 0,62, tá certo? E agora nós vamos olhar os indicadores de endividamento. Eu sempre falo para vocês, a empresa ela tem que ser lucrativa, mas ela tem que ter dívida equilibrada, é muito importante. Então nós vamos olhar aqui o primeiro indicador, que é dívida líquida barra PL. O que significa? Né? Que a dívida da empresa ela está sendo comparada com o patrimônio líquido. Se ela estiver abaixo de 1, significa o quê? Significa que se a empresa vender todo o patrimônio líquido dela hoje, ela consegue pagar ou não essa dívida. Abaixo de 1, significa que o patrimônio da empresa é maior do que a sua dívida, tá? Então é uma empresa segura. Se tiver aí maior do que 1, a gente precisa tomar cuidado e analisar com calma. Por exemplo, empresa de tecnologia não tem um patrimônio muito grande, então pode acontecer de você pegar a dívida líquida barra PL acima de 1. Aqui no caso de Gerdau, ela tem muito patrimônio, tá? Então se estivesse aqui acima de 1, eu estaria olhando com maus olhos, mas está em 0,30, significa aí que hoje a dívida líquida da empresa aí vale aproximadamente 30% do patrimônio total. Mais um indicador aqui de endividamento, nós vamos olhar a dívida líquida barra EBITDA. Eu gosto até 3, tá certo? Aqui nós estamos comparando quantos anos, considerando o EBITDA que vem se repetindo, quantos anos a empresa demoraria aí para pagar as suas dívidas contando pelo EBITDA. Aqui nós temos 0,18, a empresa está muito bem equilibrada. Eu gosto até 3, ou seja, se a empresa repetir o EBITDA do passado para o futuro, né, em até 3 anos, até o indicador 3 aqui eu gosto, a empresa conseguiria pagar toda a sua dívida. E agora vamos olhar os indicadores de eficiência para a Gerdau. Nós temos aqui margem líquida da empresa, 6,35%. É uma empresa que tem uma margem mais enxuta, mas ela vende muito em quantidade. Margem líquida aqui, um simples exemplo para você. Imagine a Magazine Luiza, tá certo? Eu vou pegar aqui uma caneta. Bom, esta caneta é vendida na Magazine Luiza por R$1, tá certo? A margem líquida de Magazine Luiza é muito baixa, tá? Chega a ser 1%, por exemplo. Então imagina que R$1 esta caneta é vendida. A margem líquida de 1%, a Magazine Luiza ia ganhar 1 centavo. Então imagina quantas canetas a Magazine Luiza tem que vender para conseguir ter lucro, tá certo? Aqui no caso de Gerdau, a cada R$1 de caneta, ela teria aqui 6,35%. Então, ela consegue fazer dinheiro, lucro líquido, muito mais fácil do que uma Magazine Luiza, tá bom? Agora, indicadores de rentabilidade, o ROI da empresa hoje está aqui em 35,71%, ROI que é o retorno sobre investimento. Ou seja, imagine que a Gerdau fez aí R$100 de investimento em marketing, tá certo? Desses R$100, quanto que ela conseguiu trazer de investimentos para a empresa, de retorno, de lucros? Aqui no caso, 35,71%. Ou seja, investiu 100 e trouxe 135,71 centavos de volta para a empresa em lucros. Vamos dar uma olhada agora nos históricos de pagamentos de dividendos, juntamente com as receitas da empresa, os lucros da Gerdau nos últimos anos. Bom, tá aqui. Em 2015, 2016 e 2017, a empresa teve prejuízo, tá certo? Deixando claro que a Gerdau é uma empresa cíclica, ou seja, ela depende muito do preço do minério de ferro, tá certo? Então a gente pode ter aí altas e baixas, mas uma boa empresa, ela não pode ter prejuízo, tá certo? Então se eu estivesse olhando aqui a Gerdau próximo desses anos, eu não investiria nessa empresa, tá? Pelo fato de vários prejuízos repetidos. Só que se a gente olhar aqui no gráfico, a partir do ano de 2018, a empresa se recuperou e veio aumentando os seus lucros, tá certo? Então entendam, uma empresa, ela tem que ter lucros crescentes, principalmente em setores perenes, que mostra o quê? Que é uma empresa eficiente, tá certo? Agora, teve prejuízo nos últimos 5 anos, eu fico preocupado, tá certo? Aqui no caso, nos últimos 5 anos a empresa deu lucro, e melhor ainda que deu lucros crescentes. Mas empresas de commodities, pode ser que vocês vão ver muito lucro, baixo lucro, muito lucro, baixo lucro, tá certo? Diferente de uma empresa perene. Vamos passar aqui pelos dividendos históricos de Gerdau. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Bom, média dos pagamentos, 5,96%. Aqui nos últimos 2 anos pagou muito dividendo, 20,39% em 2021 e 24,01% agora em 2022. E lembrando, tá? Os dividendos de ações pagos na sua conta corrente bonitinho são isentos de imposto de renda no Brasil. E agora chegamos na segunda top empresa, que também é uma empresa cíclica, que depende também do preço do minério de ferro, mas é uma belíssima empresa, tá certo? É a Uzi Minas, e se você não conhece, eu te apresento agora. Uzi Minas é líder na produção e comercialização de aços planos laminados a frio e a quente, bobinas, placas e revestidos, destinados principalmente aos setores de bens de capital e bens de consumo, da linha branca, além da
a indústria automotiva. O sistema Usiminas destaca-se como o maior complexo siderúrgico de aços planos da América Latina e um dos maiores do mundo, entrando aí entre os 20 maiores do mundo. Bom, vamos olhar agora os indicadores de Usiminas. Se você não sabe o que são esses indicadores, volta lá na primeira ação que eu já expliquei todos os indicadores para você. Dividend Yield de Usiminas, 13,23%, um belíssimo dividendo isento de imposto de renda. O PL de Usiminas está em 1,95 e o P sobre VP 0,79. O EV/EBITDA de Usiminas está em 0,86, mostrando para nós que a empresa está muito barata e pagando ótimos dividendos. Dívida líquida barra PL, menos 0,05. Significa que a empresa tem mais caixa do que dívida, por isso ela está com um sinal negativo. Dívida líquida barra EBITDA, menos 0,09, segue a mesma linha aqui da dívida líquida barra PL. Margem líquida da empresa, uma ótima margem, 27,03%. E os indicadores de rentabilidade, o ROI aqui de Usiminas dando um show, 40,68% de retorno sobre os investimentos. Rapidamente, vamos dar uma olhada no histórico de dividendos e também da lucratividade de Usiminas aí nos últimos anos. Bom, igual Gerdau, 2015, 16, 17, a empresa deu prejuízo. Mas aqui nos últimos anos a gente vê que a empresa voltou a dar lucros. Em 2021, um belíssimo lucro, por isso que distribuiu bons dividendos. E agora em 2022 também já está dando bons lucros. Vamos também dar uma olhada nos dividendos históricos aí. Vamos ver se a Usiminas é boa pagadora de dividendos quanto à sua história. Vamos lá. Média de dividendos pagos pela Usiminas, 4,17%. E nós vemos aqui que 2021 e 2022 pagou dividendos bem gordos. E antes de falar a terceira empresa, comenta aqui embaixo. Você quer ver fundos imobiliários que eu vou comprar agora em agosto? Me fala aí, se der bastante comentário, se tiver bastante comentário aqui embaixo, eu prometo que faço logo na primeira semana de agosto um vídeo para você e vou falar quais são os fundos imobiliários que eu comprei. E chegamos na terceira empresa, que é o Banco do Brasil. Com certeza você conhece o Banco do Brasil, não é verdade? Mas se você não conhece, eu te apresento ele agora. O Banco do Brasil S.A., mais conhecido como BB, é uma das maiores instituições financeiras do país, sendo sua atuação ligada ao segmento de serviços bancários. Criado no início do século XIX, ainda no Brasil Império, o Banco do Brasil se tornou uma das maiores instituições financeiras do país ao longo do tempo, figurando na lista dos 5 maiores bancos de varejo do Brasil. O Banco do Brasil é constituído como sociedade de economia mista e suas ações são negociadas na Bolsa do Brasil, a B3, sob o código BBAS3. O Banco do Brasil possui mais de 5 mil agências espalhadas pelos municípios do país, além de contar com mais de 15 mil pontos de atendimento distribuídos em território nacional. O Banco do Brasil também tem forte atuação internacional, sendo presente em mais de 20 países. E o BB tem seu foco de atuação voltado para o segmento de varejo bancário e oferece produtos como conta poupança, conta corrente, investimentos, empréstimos, entre outros. Além disso, o banco é conhecido por suas linhas de crédito voltadas ao agronegócio brasileiro. E o grupo ainda tem participação direta no BB Seguridade, negócio voltado para a área de seguros, previdência e corretagem. Vamos lá, vamos dar uma olhada nos indicadores de Banco do Brasil. Não sabe o que são os indicadores? Volta na primeira ação que eu expliquei indicador por indicador aí o que são, tá certo? Bom, Dividend Yield de Banco do Brasil, belíssimo dividendo, 8,70% livre de impostos. PL da empresa, 4,94. O PVP tá de graça, 0,68, mostrando que a empresa tá muito descontada. Tá certo? Nós vamos aqui para indicadores de eficiência e nós temos uma margem líquida de 13,82%. E o ROI da empresa, retorno sobre investimentos, 13,75%, mostrando que o Banco do Brasil está muito bem, obrigado, e é uma ótima empresa para a gente investir. Vamos dar uma olhada também nos dividendos históricos do Banco do Brasil. Vamos lá. Banco do Brasil, 6,37% em média, pagou aí nos últimos anos para os seus acionistas. Né? Chegou a pagar aqui 11,42% no ano de 2015. E se a gente olhar os últimos 2 anos, 7,86% e 8,70%. Banco do Brasil é uma empresa perene, tá certo? Ou seja, banco a gente precisa, não tem jeito. Imagina o seguinte, eu falei de empresa cíclica, agora eu tô falando de uma empresa aqui de um setor perene. Ações perenes são aquelas que... Vamos lá, vamos dar um exemplo fácil aqui pra você. Você foi viajar 30 dias, foi lá pro Nordeste do Brasil, aquelas praias belíssimas, maravilhosas. Quando você voltou para sua casa, tinha alguns boletos ali embaixo da porta, tá certo? E essas contas geralmente são de empresas aí que prestam serviços perenes, que você sempre vai ter ali que pagar. Conta de água, conta de luz, cartão de crédito, seguro do seu carro, são contas que sempre vão estar ali no seu dia a dia. Esses são serviços perenes, tá certo? Então aqui, Banco do Brasil, a gente vai olhar agora como é que estão aí os lucros e os dividendos dos últimos anos. Então olha lá,
Empresa parece uma escadinha, muito bem, obrigado, pagando também bons dividendos. Em 2021 bateu o recorde, e em 2022 também vem para bater mais um recorde interessante e pagar ótimos dividendos. E a quarta empresa é uma empresa dos Estados Unidos. É isso aí, se você não investe nos Estados Unidos, é hora de começar. Ah, mas o dólar tá caro, tá 5,50. Meu amigo, desde 1994 o dólar sobe em linha reta. Quando tava R$2, todo mundo achou que tava caro. R$3 tava caríssimo. R$4 nem se fala. Todo mundo esperou para voltar para 3. Sabe o que aconteceu? Bateu 5, chegou a encostar em quase 6. Ele pode dar uma folguinha? Pode cair um pouco? Pode, tá certo? Mas a tendência é que ele daqui a pouco custe 7, R$8, tá bom? E você pode se arrepender. Então é o que eu sempre falo, diversifique seus investimentos. Tenha renda fixa, tenha ações no Brasil, tenha também ações nos Estados Unidos e até REITs, que são famosos aí por serem muito parecidos com fundos imobiliários nos Estados Unidos e te pagam dividendos. Mas eu trouxe aqui uma belíssima empresa para você e vou te ensinar como investir nos Estados Unidos, tá certo? Como abrir tua conta lá. Mas antes vamos te apresentar aqui o JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo. JP Morgan, sediado em Nova York, é a instituição líder mundial em serviços financeiros e a terceira maior empresa do mundo. O JP Morgan é uma das maiores e mais complexas instituições financeiras dos Estados Unidos, com quase 4 trilhões de dólares em ativos. E os seus lucros são fruto de margens de lucro obtido a partir dos investimentos dos acionistas que aplicam no JP Morgan. Atualmente, a firma opera em mais de 100 países e é conhecida também por financiar o milionário torneio de tênis, o US Open. E aqui no caso de JP Morgan, eu quero te mostrar o gráfico, o que aconteceu com a empresa nos últimos meses. Bom, olha lá, a gente vê aqui que em 2018, 2019 a empresa praticamente lateralizou, teve uma alta significativa ali em 2020 e aí veio aquele acontecimento, aquele vírus, né? Não posso falar o nome dele aqui, senão posso ser prejudicado, mas olha o que aconteceu. Todas as empresas caíram, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil. JP Morgan não foi diferente. Desabou ali da casa dos 140 dólares para casa de 80 dólares, despencou. Mas aí clareou o cenário, todo mundo começou a sair do lockdown, voltou a subir muito forte, chegou a custar 170,36 dólares uma ação aí de JP Morgan. Isso no dia 28 de outubro de 2021. Mas a empresa despencou aí nos últimos meses, claro. Nos Estados Unidos nós estamos passando por uma recessão econômica, os juros estão subindo por lá e isso aí vem também batendo na economia dos Estados Unidos. E uma ação que chegou a custar 170 dólares aqui em outubro de 2021 caiu mais de 30%, chegando a custar hoje 115 dólares e abrindo boas oportunidades para nós. Vamos olhar aqui os indicadores de JP Morgan? Vamos lá. Dividend Yield 3,47% em dólares, tá certo? PL da empresa 8,36, P sobre VP 1,18. E nós temos aqui uma dívida líquida barra PL de menos 0,98, mostrando que o JP Morgan tem tanto dinheiro, que tem muito mais dinheiro do que dívida, tá certo? Dívida líquida barra EBITDA 4,28 e nós temos aqui uma margem líquida de 32,73%. E o ROI da empresa 14,16%. Vamos dar uma olhada? Dividend Yield aí histórico de JP Morgan. Vamos lá. Média de 2,39% em dólares, né? E aqui no último ano pagou 3,47%. Eu trouxe aqui também para você o histórico de lucros, né? Vamos dar uma olhada no histórico de lucros aqui do JP Morgan. Bom, praticamente uma escadinha, né? Se a gente estivesse pulando aqui um bonequinho, ele ia subir aqui sem parar. Bom, 2021, baita de um lucro recorde aqui para o JP Morgan. E agora você vai me perguntar, mas mestre, aonde que eu consigo investir nas ações do JP Morgan, tá certo? E aí eu vou falar para você, na Avenue, que hoje, para mim, é a melhor corretora para nós brasileiros investimos direto nos Estados Unidos. E por quê? Eu vou te listar alguns pontos, tá certo? Bom, primeiro, burocracia mínima para você abrir tua conta. Até 3 mil dólares que você vai investir na Avenue, você precisa ir praticamente de RG e CPF. Muito simples, tá? Você pode também investir a partir de R$10. Você não precisa de muito dinheiro não para investir. Até porque eu vou te mandar um link aqui embaixo. Vou deixar aqui embaixo para você um link para você abrir tua conta gratuita e tem corretagem grátis, tá certo? Então, começa a investir, não tem mais desculpa. E detalhe, antes que você me pergunte, mas eu não falo inglês, o atendimento é 100% em português, especialmente para nós brasileiros. E você estará investindo nos Estados Unidos, tá certo? E detalhe, você ainda pode pedir também o seu cartão. Eles dão para você um cartão de débito aí virtual ou até o físico, você pode pedir também para você fazer compras. É isso aí, você vai economizar em OF. Sabe por quê?
Se você utilizar o seu cartão do Banco do Brasil, do Itaú, enfim, você vai pagar 6,38% de IOF nas suas compras. Já o cartão da Avenue é 1,1%. Meu amigo, você pode fazer compras na Apple Store, você pode fazer compras aí na Samsung, no AliExpress, enfim, vários sites que você faz compra em dólar, você pode utilizar o cartão da Avenue, já vai economizar um IOF, tá certo? Pede aqui embaixo seu cartão virtual gratuito também. E a próxima empresa que eu trouxe para você aqui é mais um banco, só que é um banco que provavelmente você não conhece, eu te apresento ele agora. Banco ABC do Brasil, assim como qualquer outra instituição financeira, oferece um amplo portfólio de produtos especializado na concessão de crédito e serviços, especialmente para empresas de médio e grande porte. Dentre as atividades que o banco desenvolve, a intermediação financeira direcionada à elevação de riscos de crédito é a principal. Além disso, o banco, por ser múltiplo, possui amplo portfólio que engloba operação em carteiras comerciais, financeiras, investimentos, comercialização de energia e crédito imobiliário. Em grande resumo, é um banco especializado em dar empréstimos aí para médias e grandes empresas, tá certo? E com isso ele ganha um belo de um rendimento. Mas agora nós vamos olhar os indicadores fundamentalistas aqui do Banco ABC. Lembrando, não sabe o que são esses indicadores? Acelerou o vídeo? Volta lá na primeira ação que eu expliquei todos eles. Dividend yield do Banco ABC, 6,86%, PL da empresa, 6,08% e o P sobre VP está em 0,79%, mostrando que a empresa está bem descontada. Margem líquida da empresa, 19,79% e o seu ROI está em 12,94%. E rapidamente, vamos dar uma olhada nos dividendos históricos aqui do Banco ABC. A média do banco está em 6%, mostrando que é boa pagadora de dividendos. E aqui nos últimos 2 anos também vem pagando muito bem, 7,90% e 6,86% e isentos de imposto de renda. Vamos direto aqui olhar agora a lucratividade do banco nos últimos anos. Olha lá, parece uma escadinha, que banco lindo, lindo de se ver. Olha lá, 2021, baita recorde nos lucros, em 2022 também já vem caminhando para bater mais um lucro de recordes. E agora eu trouxe para você mais uma empresa perene, que é do setor que eu mais gosto na Bolsa de Valores, que é o setor elétrico. E se você não conhece a Celesc, vai ficar conhecendo agora. A Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc, está entre as maiores empresas do setor elétrico brasileiro, com destaque nas áreas de distribuição e geração de energia. Possui sua sede no município de Florianópolis, sendo uma concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende o total ou parcial de 285 municípios, contabilizando mais de 3 mil unidades consumidoras. Vamos dar uma olhada nos indicadores agora de Celesc. Dividend yield da empresa, 11,38%. O PL da empresa está em 4,73% e o seu PVP está em 0,71%. EV/EBITDA 3,27%, mostrando que a empresa vem bem descontada. Dívida líquida barra PL, 0,31% e a sua dívida líquida barra EBITDA está em 1%, mostrando que a empresa está muito bem equilibrada quanto às suas dívidas. Margem líquida da empresa, 4,73% e o seu ROI está em 14,92%. Vamos dar uma olhada também nos dividendos históricos aqui da Celesc. Bom, a média está em 6,26%, lembrando que é isento de imposto de renda, e aqui no último ano pagou 11,38%. Rapidamente vamos dar uma olhada nos lucros históricos aqui da Celesc. Vemos aqui que desde 2018, nos últimos 5 anos, a empresa vem pagando aí bons dividendos e também tem boa lucratividade. E em 2022 caminha para bater o recorde de 2021. E chegamos na nossa 7ª empresa, que é uma empresa de um setor cíclico, construção civil. Bom, e se você não conhece a Trisul, conheça ela agora. A Trisul é uma construtora de alto e médio padrão, com mais de 30 anos de experiência no mercado de construção civil. Em toda a sua história já foram lançados mais de 200 empreendimentos imobiliários, especialmente em São Paulo, na capital, e na Grande São Paulo, aí no interior também. Além de atender 20 cidades do interior de São Paulo e no litoral paulista, e também investe aí em imóveis no Distrito Federal. Rapidamente vamos olhar aqui os indicadores de Trisul. Lembrando, não sabe, volta na primeira ação que eu expliquei todos eles. Dividend yield de Trisul, 5,97%. PL da empresa, 7,19%. O seu PVP está em 0,56%, tá certo? Mostra que nós estamos pagando praticamente metade aí do que vale o patrimônio de Trisul, tá muito descontada. EV/EBITDA de 6,51% e nós temos uma dívida líquida barra patrimônio líquido de 0,24%. A sua dívida líquida barra EBITDA está em 1,98% e a sua margem líquida está em 12,98%. Bom, fechando aqui os indicadores com o seu ROI de 7,76%. Vamos dar uma olhada nos dividendos históricos agora de Trisul. Média de 3,35% e no último ano pagou 5,97%. E rapidamente vamos olhar aqui os lucros históricos da Trisul. Vamos lá. Bom, desde 2017 a empresa vem lucrando uma bufunfa, né? E em 2022
já teve um seu lucro mesmo estando num momento muito difícil. Por quê? Bom, no momento as construtoras estão sofrendo muito no Brasil, porque os juros estão muito altos e os empréstimos ficam caros. As pessoas acabam ficando com mais medo de pegar empréstimos para longo prazo e pagar muitos juros, tá certo? Inclusive, a mão de obra fica mais cara, os produtos para construir ficam mais caros também. Mas mesmo assim, a empresa vem apresentando lucros em 2022. E é isso aí, trouxe várias empresas interessantes aqui para você. O que eu te peço? Se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza e ative todas as notificações para você não perder nenhuma dica, tá legal? Bom, se você quer ver as compras que eu vou fazer de fundos imobiliários em agosto, comenta aqui, eu quero ver, tá bom? Um grande abraço para você e bons investimentos.